paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao programa Acessibilidade em Ação. Este programa é transmitido pela Igreja Cristã Maranata. Este espaço foi criado para refletirmos sobre como tornar a Palavra de Deus acessível a todos, especialmente àqueles que enfrentam limitações físicas, cognitivas ou emocionais. Hoje nós temos a honra de receber o Dr. Lucas. Dr. Lucas é profissional com uma formação ampla e sensível, que atua diretamente com idosos em leito de longa permanência. Vamos conversar sobre os desafios, as soluções e, acima de tudo, o valor da vida e da espiritualidade neste contexto tão delicado. Dr. Lucas, a paz do Senhor, é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa, doutor. A paz do Senhor, irmã, é um prazer estar aqui, com os irmãos, participando deste programa, com muita alegria. Estamos aqui para colaborar, um pouco com o nosso conhecimento, pelo aquilo que a gente vive, como experiência com o Senhor, principalmente nesse tema tão importante. Glória a Deus. Antes de iniciarmos as nossas perguntas, gostaria de lembrar que a Igreja Cristã Maranata disponibiliza um site dedicado ao trabalho de acessibilidade. Vocês sabiam? O site é acessibilidadeicm.org.br. Neste site que está aqui, vocês podem observar, lá naquela aba em cima nós temos frentes de trabalho. Ali os irmãos podem encontrar todas as informações sobre autismo, sobre como trabalhar com os idosos. Nós temos os vídeos, temos áudios, aulas adaptadas e documentos. Os vídeos, assim como hoje, nós estamos fazendo aqui os vídeos, esses vídeos depois eles podem ser visualizados ali em nosso site. É bom falar porque muitos irmãos até não sabem que existe esse site, e esse site traz muitas informações. É um espaço onde todos podem tirar dúvidas sobre como aplicar a acessibilidade em suas igrejas. Agora nós vamos aqui com o Dr. Lucas. Dr. Lucas, nós preparamos umas perguntas e até gostamos de colocar assim no slide. Por quê? Porque à medida que o senhor vai falando, quem está nos assistindo sabe do que se trata, E nós vamos então fazer uma pergunta ao senhor, já aqui está apresentada aqui, que o nosso tema é acessibilidade para idosos acamados, E a primeira pergunta é: como é que essa diversidade de especializações contribui, porque nós sabemos que o senhor tem uma variedade de especializações no ramo da medicina. Como é que ela contribui, essas especializações contribuem para o seu olhar sobre os pacientes idosos que ficam assim em leitos de longa permanência? Fala pra gente. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para nós entendermos isso, lembrar que a medicina, ela tem que ser estudada sempre, Ela sempre, você tem que estar num contexto de estudos, de artigos, até mesmo entendendo aquilo que vem de novo a nível de conhecimento. Então, o corpo humano, ele é uma estrutura que nós devemos compreender não só a parte, mas todo o seu funcionamento. Desde uma criança, um jovem, um adulto, um idoso, vai mudando a sua estrutura, uma gestante também. Então, as especializações, ela identifica ou ela mostra o caminho do nosso objeto de estudo e como nós vamos desvendar e descrever esse objeto de estudo. Por exemplo, o idoso, vai acontecer o processo de envelhecimento. É entender que os seus sentidos eles são transformados. Por exemplo, a gente pega uma criança que ela consegue ouvir certos sons de 10 mil, 15 mil decibéis, até mesmo sons que nós não conseguimos como adulto ouvir. E um idoso já perdeu isso na sua fase. Nós temos que entender essa estrutura que é diferente de uma criança. Então, a gente perguntando, isso nos ajuda ao quê? A entendermos o idoso. E você começa a olhar ele com uma outra forma, o olhar de compreender, de entender o funcionamento da sua fisiologia, do seu organismo, para que você consiga prestar uma assistência, até mesmo na igreja. Sim. Ele vai entrar, você vai conseguir assisti-lo e entender suas limitações. E quem que é esse que está entrando?
Quando a gente fala leitos de longa permanência, os hospitais, existem os leitos de longa permanência, alguns hospitais, que são o quê? Hoje acopla até mesmo outras estruturas, pessoas sem ser idosos. São doenças que vão acometer, são traumas, processos cirúrgicos que levam dias, meses de internação. Mas a maioria hoje são os idosos, que passa ali uma UTI, dele vai ter que sair uma UTI, às vezes foi colocado uma traqueostomia, às vezes foi colocado uma sonda, que ele vai demandar cuidados e de uma equipe multidisciplinar. Uhum. E isso nós vamos ter cuidado. Então, um idoso que passa ali por um processo e tem que agora sair para sua casa, ele passa primeiro pelo ambiente hospitalar, que vai tratar essa estrutura para que ele consiga ir para sua casa. Sim. Mas o que falta é um grande acolhimento, com um olhar diferenciado para esse idoso. Então, as especializações ajudam como? Entendendo o funcionamento desse idoso, para que ele possa ser inserido à sociedade, ou aquela pessoa que tem uma doença que demanda longo tempo de internação. Às vezes vai ter que ir para casa, ficar acamado, usar uma fralda. E que olhar você vai ter? Como você vai ajudar essa família? Isso você traz uma situação muito importante, que é o quê? É você entender a situação para você cuidar com amor. Glória a Deus, muito bom, doutor. Agora vamos para uma segunda pergunta que preparamos aqui. Como que surgiu essa sua iniciativa de visitar os idosos em casa de repouso e que impacto tem recebido na vida desses pacientes? Porque o senhor tem feito um trabalho maravilhoso de visita, né? Excelente pergunta, irmã Leonice, porque quando veio a apostila, a diretriz de idosos, a diretriz de idosos, mais ou menos 2 anos e meio, o ministério pegou e falou assim, olha, nós vamos colocar isso para funcionar aqui na igreja. Sim. Então, primeiro, tudo começa com o ministério, com o pastor aceitando, acatando aquilo que vem do presbitério, as orientações, e o Senhor honra os seus. Então, ele montou uma equipe, ele pediu uma ajuda, até mesmo para eu estar na área da saúde, uma outra irmã também experiente, uma senhora de frente. O pastor lá da sua igreja, que agora você está na condição de diácono, né? Isso, eu sou diácono, eu chamo o pastor Paulo, é o pastor responsável da minha igreja. E ele pegou uma senhora, que é uma irmã de frente do grupo de senhoras, que chama Elaine, e me chamou também para ajudar nesse trabalho e implantação da diretriz de idosos. Sim. Foi onde nós começamos. Eu já tinha um olhar frente a esses idosos que passavam na igreja e iriam embora. Então o idoso chegava, sentava ali no banco lá atrás e ia embora para sua casa. Era apenas como se fosse um visitante. E como veio as diretrizes, falou, vamos implantar esse trabalho. Sim. Mas, primeiro, quando chegou a mim, lá a apostila, naquele início, veio como equipe técnica. Então foi montada uma equipe técnica, onde nós escolhemos alguns irmãos que tinham aptidão com esse grupo e começamos a visitar idoso por idoso da igreja. Sim. Então, nenhum ficou em branco. A gente tinha 45, 50 idosos, a gente visitava. A gente tinha uma igreja de quase 200 membros. É fato que tem muitos idosos. E hoje, que igreja não tem idosos hoje, Então, todas as igrejas têm um idoso ali, pelo menos. Falar que não tem como iniciar o trabalho, tem sim, temos um idoso, Idosos com suas dificuldades. Então, cada idoso tem sua história. Você precisava conhecer a história desse idoso. Quando a gente começou a fazer visita, a gente preparou uma agenda ali e começamos a visitar e entender a história desse idoso. Quem é esse idoso? Que entrava na igreja e saía. Como que ele veio parar? Como ele conheceu a igreja Maranata? Será que era um idoso que participava de Manaim? Será que é um idoso que participava de cultos proféticos, usado em dons espirituais? Por que esse idoso não está ali mais, numa função tão ativa, vivendo o dinamismo dessa obra? Então, a gente começou a notar isso tudo. Foi mais ou menos 45 dias para a gente visitar todos os idosos. Então, tinha sexta-feira, sábado, a gente visitava. Então, a gente começou a conhecê-los. Maravilha. E conhecendo eles, a gente começou a pôr em prática os projetos da diretriz. Foi onde a gente recebeu grandes experiências com o Senhor. Glória a Deus, que maravilha.
Doutor, também temos, o senhor é o diretor, né, de um hospital, né, como diretor técnico, né, de um hospital. Quais são os principais desafios, né, na gestão de leitos de longa permanência, especialmente quando se trata de garantir dignidade e qualidade de vida aos idosos acamados? Como diretor técnico, né, assim, é uma função hoje altíssima hoje dentro do hospital, tudo passa pelo diretor, inclusive o grupo de funcionários. Então, um desafio que eu vejo é a gestão de pessoas, é lidar com o ser humano. Na igreja, como corpo de Cristo, a gente aprende, né, aprender com os irmãos, com amor, se colocar no lugar, diante das orações, jejuns, recursos da graça, mesmo os manaíns, né, aquilo que a palavra nos ensina, a gente aprende a lidar melhor com os irmãos. E essa prática, né, que a igreja como corpo, a gente tem dentro de nós. Quando nós vamos para a gestão de pessoas intra-hospitalar, ela é complexa. Você tem uma equipe de cirurgia, uma equipe de neuro, uma equipe de pediatria, uma equipe de clínica médica, uma equipe multiprofissionais, fisioterapia, laboratório, farmácia. Então você tem e pacientes que você tem que cuidar. Mas o que nós fazemos ali? O que eu aprendi? É ouvir. A grande dificuldade que eu vejo hoje é não ouvir o nosso idoso. É não ouvir aquele que precisa ser ouvido. Então eles passam, entram e saem, às vezes sem entender a doença, sem entender suas debilidades. Quando você começa a ouvir, você começa a acolher. Você consegue também tratar a família, cuidar da família. Entender que agora esse de leitos prolongado, a gente começa a cuidar com amor, a gente prepara ele no hospital, ensina a família para que ele seja inserido na sociedade novamente e nas suas atividades. Porque nós somos uns seres ativos, né? Talvez ver uma doença ali que vai debilitar ou acamar, mas lá na casa, aquela família vai ter que dar continuidade nesse tratamento. Então, nós temos o papel fundamental. Então, eu vejo como diretor hoje é fazer essa gestão de pessoas uma grande barreira, porque falta conversar, falta dialogar. São coisas simples. Lógico que as políticas hoje de saúde, em muitos lugares, são muito enfraquecidas, até mesmo pobres, né? Então, diante das limitações das regiões. Mas o simples é muito importante. Eu acho que ouvindo, falando, conversando, dialogando, esse acolhimento fica mais fácil e a família vai compreender isso. Fica direcionado, né? Fica direcionado. Já vai com uma direção, né, doutor? Isso mesmo. Muito bom. Doutor, o que ainda falta para que o sistema de saúde seja verdadeiramente acessível aos idosos em situação de vulnerabilidade? O que o senhor fala para a gente? Olha, eu vejo que ainda são muitos desafios, né? Muito ainda temos aí barreiras para ser rompidos. Mas um dos desafios que eu vejo é os profissionais, a equipe multidisciplinar. Quando nós falamos de idoso, ele não precisa apenas do médico, não do diagnóstico, não só do tratamento. Nós somos pessoas ativas, nós somos um ser dinâmico. Nosso organismo funciona com dinamismo, o coração não para de bater, o sangue não para de circular. Se parar, nós vamos ter um problema. Então, assim, a mesma coisa é o nosso idoso. Ele é um ser dinâmico. Então, os trabalhos de fisioterapia no idoso acamado, ele tem que acontecer. Até mesmo de nutrição, de dieta. Então, eu vejo ainda que há poucos investimentos nesses trabalhos. Porque o idoso acamado, ele perde massa muscular, ele fica mais acamado e ele vai ter dificuldade de ser inserido no dinamismo antes, que não era. Ou vem a doença, seja um AVC, seja uma doença de Parkinson avançada, que vai debilitar. Mas existem trabalhos a serem feitos. Então, existe uma equipe multidisciplinar, com técnicos, enfermeiros, visita aos lares. Eu acho que falta muito ainda esses profissionais serem melhores remunerados, até mesmo realizado um trabalho, porque hoje existe fila de espera. Existe fisioterapia? Existe o PAD, são programas que visitam os idosos, ou aquele acamado, aquele doente, aquele deficiente físico, até mesmo motor e outras doenças. Em casa existe, mas eu acho que falta mais profissionais. Não é simplesmente você
dar um diagnóstico, fazer um tratamento. A demanda aumentou também, né, doutor? Nossa, a demanda, e assim, nós vamos ter, nossa expectativa de vida, ela aumentou. Né? Hoje os diagnósticos são feitos precoce, né? Então, existem tratamentos, a medicina, o conhecimento tem evoluído e você tem que evoluir junto. Sim. Né? Mas não adianta se você não colocar profissionais aptos para fazer isso, né? Então, eu acho que... Essa equipe é essencial, né? A equipe e o investimento nela é essencial. Então, eu acho que falta isso, né? Eu vou falar que é equipe. E esse Sim. cuidado com o amor, né? Muito bom. Vamos, então, para a próxima e última pergunta, tá, doutor? Doutor, deixa pra gente, então, aqui uma mensagem para os profissionais da saúde e familiares que cuidam de idosos acamados, o senhor com a sua experiência, né? Deixa uma mensagem aí para esses profissionais. Eu vou deixar, né, a esses profissionais esse olhar que nós falamos, né? O olhar de amor, de se colocar no lugar, né, desse idoso, aquele também que está em leitos prolongado. Então eu deixo essa mensagem, né, olhar com aquilo que a palavra nos traz. Né? A palavra, né, ela vem pelo ouvir, então nós temos que ouvir a palavra de Deus. Assim o Senhor nos ensina. Então eu deixo essa mensagem, aquilo que a palavra nos ensina, que é amar, é doar-se, é colocar no lugar do outro, e mais, ter zelo, amor, ter paciência, ter um carinho, um tato especial. Então, não desista desse acamado, não desista desse idoso. Ele é um escolhido do Senhor. O Senhor escolheu para realizar uma grande obra e o Senhor tem um grande propósito, né, para todos nós. E nós devemos cumprir, né, como médicos, como profissionais de saúde ou até mesmo os irmãos da acessibilidade, né, acolher e incluir nos projetos da igreja. Por que não incluir um acamado? Você não tem condição de ir na igreja? Por que você não pode ir lá na casa desse idoso, cantar louvor, né? Trabalhar uma EBD com ele, né? Tocar louvores? Né? Então, assim, tem como você incluir. Mas basta você quebrar essas resistências. Falando em EBD, nós estamos tendo o prazer também, não é, doutor, de agora termos a EBD já adaptada para os idosos. Os irmãos podem encontrar no site, lá onde tem as perguntas adaptadas, e o doutor Lucas é um da equipe que ajuda na construção dessas perguntas, tem sido uma grande bênção. É uma grande bênção, porque é o que a gente vive na prática, é que a gente está aplicando, né? Amém. Então, essa EBD adaptada, ela é muito importante, porque é o que nós trabalhamos com os nossos idosos inativos, né? Nós vamos lá, a gente explica para eles, conversa, seleciona uma pergunta, e eles têm um vasto entendimento da doutrina. Então, ajuda muito essas perguntas adaptadas, né? Contribui, assim, de grande valia para o conhecimento, para a doutrina da palavra, né? Amém. Então, é um prazer tê-lo aqui conosco, né? Ter a sua presença aqui, tanta experiência maravilhosa, sua fala, tudo isso aí que o senhor falou para nós enriquece, né, o nosso conhecimento para a acessibilidade nas igrejas, principalmente os familiares que têm idosos acamados. Obrigado pela sua presença aqui. Amém. A paz, Senhor. Irmãos, para encerrar nosso programa, eu vou deixar aqui uma palavra, né, que nos inspira a olhar para o outro com amor, né, com o amor de Cristo. E essa palavra do Senhor nos fala assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Que maravilha esta palavra do Senhor que está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco e desejar a paz do Senhor a todos.